Estamos de volta. Para quem nos ouve no Touros, Ursos e Robôs, espero que o carnaval tenha sido ótimo. A gente retorna aqui numa quarta-feira de cinzas e olha, o mercado parece que acordou exatamente nesse clima. Totalmente, uma superfície meio morna, sabe? Movimentos mistos. Mas por baixo as coisas estão se mexendo e muito. É a melhor definição que tem. Foi um dia de calmaria aparente, mas que pareceu o epicentro de alguns tremores bem importantes. As placas tectônicas da economia e principalmente da tecnologia se moveram bastante. Você olha para o fechamento do índice e não vê a história toda. É uma ótima leitura. E essa sensação de que as placas tectônicas estão se movendo sob uma superfície calma é o que mais gera ansiedade no mercado, né? Sem dúvida. Então, vamos mergulhar nesses pontos. A gente começa aqui no Brasil com essa volta lenta do feriado, depois a gente olha para o grande dilema global, a confusão que a ata do Banco Central americano causou sobre o futuro dos juros, que é um contraste total com o que está acontecendo na Europa. Certo. E, por fim, o assunto que está tirando o sono de todo CEO no Vale do Silício, a guerra aberta da inteligência artificial. O grande tema do momento. Ok, vamos começar por casa. Primeiro pregão depois do carnaval, mais curto, e a sensação foi de um passo para o lado. O Ibovespa fechou em queda, né? Isso, uma queda de 0,74%, fechando ali nos 185 mil pontos. E o dólar subiu um pouquinho, 0,22%, fechando a R$ 5,24. Parece uma ressaca de feriado, mas tem mais coisa aí, né? Com certeza. Essa alta do dólar, por exemplo, não foi um problema só nosso. Aconteceu no mundo todo. Ah, foi um movimento global. Exato. O índice DXY, que é basicamente uma cesta, que mede a força do dólar contra outras moedas fortes como o euro e o iene, também subiu. Então o real mais acompanhou a maré do que criou uma onda própria, sabe? Entendi. Mas aqui dentro, duas notícias menores acabaram chamando a atenção. Quais foram? A primeira foi a liquidação extrajudicial do Banco Pleno pelo Banco Central. Não é um banco grande, o mercado meio que já esperava, mas as conexões da instituição e o potencial impacto, mesmo que pequeno, no fundo garantidor de crédito, isso gerou um certo burburinho. Certo. E a outra? A outra notícia foi mais animadora. Saiu o boletim Focus e o mercado está um pouco mais otimista com a inflação do ano que vem, de 2025. Ah, essa é uma que a gente acompanha toda semana. O que mudou? Então, a estimativa caiu pela sexta vez consecutiva. Foi de 3,97% para 3,95%. É um ajuste mínimo. Mínimo, quase um sussurro. Mas 6 semanas seguidas de queda mostram que a confiança na trajetória de desinflação está se consolidando. É um bom sinal. E essa sexta queda seguida, mesmo que pequena, isso já começa a dar mais conforto para o nosso Banco Central pensar em, sei lá, acelerar o ritmo de cortes da Selic? Ou o cenário externo com o Fed ainda amarra qualquer decisão por aqui? Ótima pergunta. E ela nos leva diretamente para o olho do furacão global. Por mais que o nosso cenário doméstico melhore, a gente sabe que se o Federal Reserve espirra, o mundo todo pega um resfriado. É verdade. E a ata da última reunião que saiu hoje, bem, ela veio cheia de incertezas. Foi a grande fonte de incerteza do dia, então. Total. Na reunião de janeiro, a gente já sabia que eles tinham mantido os juros entre 13,5% e 3,75%. A grande questão era, e agora? O que vem a seguir? E a ata, ela revelou uma divisão de opiniões bem clara lá dentro. E como é essa divisão? De um lado, você tem o que eles chamam de vários participantes que acham que, se a inflação continuar caindo como esperado, novos cortes de juros seriam apropriados. É o grupo mais otimista. O que o mercado queria ouvir. Exato. Só que, do outro lado, alguns participantes defendem manter os juros estáveis por mais tempo para avaliar os dados, e alguns foram até mais longe. Mas longe como? Chegaram a mencionar que novos aumentos de juros poderiam ser uma opção se a inflação se mostrar persistente. Uau! Então eles sequer descartam voltar a subir os juros. Exatamente. E essa falta de consenso sobre o caminho a seguir é o que deixa os mercados em compasso de espera. As apostas de um corte agora estão mais concentradas lá para junho.
E enquanto isso, nos Estados Unidos, na Europa, a história é outra, né? Vi que a inflação no Reino Unido caiu. Caiu bem. A taxa anual de inflação ao consumidor lá foi para 3,0% em janeiro, veio de 3,4% em dezembro. Uma queda considerável. Sim, e veio em linha com as expectativas. Isso sinaliza que a inflação britânica, que foi bem mais alta e persistente, está finalmente cedendo, e isso abre a porta para o Banco da Inglaterra considerar cortar as taxas de juros, mostrando um cenário bem diferente do americano. Entendi. Então, no macro, essa grande incerteza sobre juros que deixa todo mundo meio esperando para ver. Exato. Mas tem um setor onde não existe espera nenhuma. Pelo contrário, a velocidade é alucinante. Tecnologia, especificamente em inteligência artificial. Ali a história é outra, né? Completamente outra. Se na macroeconomia a palavra é cautela, na tecnologia a palavra é guerra. A gente teve um alerta muito forte do presidente da Microsoft, o Brad Smith. Ah, eu vi isso! Ele basicamente disse para as empresas americanas se preocuparem e muito com a concorrência chinesa em IA. Ele até fez uma comparação com o que aconteceu no mercado de telecomunicações, certo? Exato, uma analogia perfeita e assustadora para o setor. Ele lembrou como, anos atrás, o governo chinês injetou rios de dinheiro para impulsionar a Huawei e a ZTE. E deu no que deu. Pois é, o resultado, elas cresceram, dominaram o mercado de infraestrutura 5G em boa parte do mundo e espremeram competidores ocidentais. A preocupação é que a China esteja usando o mesmo manual de instruções para IA. E como funciona esse apoio na prática? Não é só um discurso, imagino. Longe disso. É um apoio muito concreto. Existe um fundo nacional de bilhões de dólares só para financiar projetos de IA. E o mais interessante é o que acontece nas cidades. Eles oferecem vouchers de computação. Vouchers, tipo um cupom de desconto? Basicamente isso. Imagina que para treinar um modelo de IA, você precisa de 1000 das GPUs mais potentes da NVIDIA rodando por um mês. O custo disso é astronômico. O governo chinês chega para uma startup e diz: aqui está um cupom que cobre 80% dessa conta de energia e processamento. Nossa! É um tipo de subsídio que acelera o desenvolvimento de uma forma brutal. É uma competição desleal, basicamente. E qual a resposta americana a isso? A resposta é jogar o mesmo jogo, mas com uma roupagem diferente. A mesma Microsoft que fez o alerta anunciou um investimento de 50 bilhões de dólares até o fim da década. 50 bilhões? Isso. E o objetivo não é só desenvolver a tecnologia, mas levá-la para países em desenvolvimento, o chamado Sul Global. É uma disputa por influência. Quem fornecer a infraestrutura de IA para a África, Sudeste Asiático e América Latina nas próximas décadas, ganha uma vantagem geopolítica gigantesca. É um novo tipo de corrida espacial, só que com data centers em vez de foguetes, e essa corrida toda está causando um terremoto no mercado de software. Eu vi uma declaração do CEO da Mistral AI. Uma das startups europeias mais quentes do momento. Sim, e a declaração dele foi de arrepiar. A de que mais da metade do software empresarial atual pode ser substituído. Essa mesma. Mais da metade. Quando o CEO de uma empresa que está construindo essa tecnologia diz isso, o mercado escuta. E isso ajuda a explicar por que o setor está sofrendo tanto. Com certeza. Se a gente olhar o ETF da iShares para o setor de software, que é basicamente uma cesta de ações dessas empresas, um termômetro do mercado, a queda já passa de 20% esse ano. É o medo da disrupção precificado em tempo real. A ideia de que, em vez de pagar uma licença caríssima por um software de prateleira, você vai simplesmente pedir para uma IA: crie uma ferramenta para gerenciar meu inventário. E ela vai criar na hora. Exato. Mas, como em toda revolução, tem gente chorando e tem gente vendendo lenços. Ou melhor, tem gente vendendo as ferramentas para essa revolução. E aí a gente chega nos vencedores. Um exemplo que me chamou a atenção foi a Cadence Design Systems. As ações subiram mais de 6%. Explica pra gente o que eles fazem. A Cadence é o exemplo perfeito da tese de vender as picaretas na corrida do ouro. Eles não criam os grandes modelos de linguagem, mas vendem o software que empresas como Google, Apple e Amazon precisam para desenhar seus próprios chips customizados de IA.
Ah, entendi. Com todo mundo correndo para ter um hardware mais eficiente, a demanda pelo software da Cadence simplesmente explode. Eles vendem as plantas para construir as fábricas. Faz todo sentido. Exatamente. E essa é uma tese clássica em qualquer revolução tecnológica. Em vez de tentar adivinhar qual empresa de IA vai vencer, você investe em quem vende as ferramentas para todos os mineradores. É uma forma de ter exposição ao crescimento do setor com um risco mais diluído. E do outro lado, tem empresas que não vendem as ferramentas, mas estão conseguindo se adaptar, como a Figma. As ações deles saltaram 15%. O mercado achava que eles seriam engolidos pela IA. Não era. Sim, o medo era esse. Que uma IA pudesse gerar designs de sites e aplicativos sozinha, tornando a Figma obsoleta. Mas eles fizeram um movimento contrário. Integraram a IA na plataforma deles. Interessante. Agora, os designers usam a IA da Figma para acelerar o trabalho. E deu tão certo que eles anunciaram que vão começar a cobrar mais caro por isso já em março. Eles mostraram que dá para dançar com o inimigo e sair mais forte. É a diferença entre ser a onda ou aprender a surfar. Mas nem todo mundo tem essa prancha. O setor de cibersegurança, por exemplo, o CEO da Palo Alto Networks, Nikesh Arora, disse que a IA não vai substituir a segurança tão cedo. Certo. Mas as ações da empresa caíram 7%. O que aconteceu ali? Ali o que pesou foi o nervosismo geral. A fala do CEO foi forte, mas a empresa divulgou uma previsão de resultados para o próximo trimestre um pouco mais fraca que o esperado. Ah, foi o guidance, então. Exato. Em um mercado normal, talvez a ação caísse 2%, 3%. Mas no cenário atual em que os investidores estão com o dedo no gatilho para qualquer empresa de software, qualquer sinal de fraqueza é punido com muito mais força. O medo da disrupção da IA contamina todo o setor. Entendi. Então, geopolítica, software, tudo isso depende de uma coisa: os chips. E aí a gente teve uma notícia que à primeira vista pareceu estranha. A NVIDIA vendeu toda a participação que tinha na ARM, a design de chips britânica. Isso soa como um divórcio. Soa, mas o contexto é tudo. Essa venda é o capítulo final de uma história que começou anos atrás, com a tentativa da NVIDIA de comprar a ARM inteira por 40 bilhões de dólares. Uma aquisição que foi bloqueada por reguladores do mundo todo, por medo de criar um monopólio. Exatamente. Então essa venda de ações é mais uma formalidade, deixa pra lá financeiro, do que um sinal de problema na parceria tecnológica, entende? Entendi. É mais uma limpeza de portfólio do que um rompimento. Exato. O que realmente importa é que a parceria tecnológica entre elas continua fortíssima. A NVIDIA tem uma licença de 20 anos para usar a arquitetura da ARM. Ela usa essa tecnologia para construir seus próprios superprocessadores, os chamados Grace CPUs. Que são o cérebro dos data centers modernos. Perfeito. O cérebro dos data centers mais modernos do mundo. Elas são parceiras estratégicas. Certo. E como se para apagar qualquer dúvida sobre sua força, a NVIDIA recebeu a melhor notícia do dia. A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou que vai comprar milhões de chips da NVIDIA para sua infraestrutura. Milhões de chips? É praticamente um cheque em branco de uma das maiores empresas do mundo, dizendo: a sua tecnologia é a que a gente precisa para vencer a guerra da IA. Isso mostra quem, por enquanto, continua sendo o rei da montanha. Ufa, que dia! Vamos recapitular antes do nosso pensamento final. A gente viu o mercado brasileiro voltando do feriado com o freio de mão puxado, de olho na nossa inflação, mas principalmente travado pelo que acontece lá fora. Lá fora, a gente viu o Banco Central americano dividido, jogando um balde de água fria em quem esperava cortes de juros para breve, enquanto na Europa a inflação dá sinais de trégua. Um mundo de duas velocidades. E fechamos com a velocidade máxima. A revolução da inteligência artificial que está redesenhando o mapa da tecnologia com uma guerra fria entre eu e China e uma disrupção brutal no mercado de software, que já está separando os futuros vencedores dos futuros esquecidos. Exato. E isso nos deixa com uma última provocação. Por favor. Ouvimos que a IA pode substituir mais da metade dos softwares que usamos hoje, criando aplicações na velocidade da luz. Ao mesmo tempo, ouvimos que a cibersegurança é uma área que, por sua complexidade, estaria imune a essa substituição tão cedo. Certo. A questão que fica é: se a IA pode criar softwares tão rapidamente,
o que a impede de eventualmente criar também as ameaças cibernéticas mais complexas e, em contrapartida, as defesas mais robustas, de forma autônoma. Uma boa pergunta. Talvez a verdadeira disrupção não seja a substituição de softwares de fluxo de trabalho, mas o início de uma corrida armamentista, invisível, travada inteiramente entre as, redefinindo fundamentalmente o que significa segurança digital.